curso em atualizações em hemoterapia para as agências transfusionais. Hoje nós contamos com a presença da enfermeira Juliana, que é coordenadora da hemovigilância do Hemossi Fortaleza, que vai falar sobre o marco conceitual da hemovigilância. Queria agradecer a todos, a enfermeira Juliana, por estarem presentes neste curso. Obrigado e, Juliana, pode começar. Bom dia, eu me chamo Juliana, como o doutor Franklin já falou. Acredito que algumas pessoas aqui já me conheçam. Eu estou coordenando atualmente a hemovigilância do Hemossi e eu sou pós-graduanda em enfermagem do trabalho. Falar um pouquinho aqui para vocês sobre marco conceitual e hemovigilância, tá? E o que seria hemovigilância, né? É um conjunto de procedimentos que abrange todo o ciclo do sangue, tem o objetivo de obter e disponibilizar as informações sobre todos os eventos adversos que ocorrem nesse ciclo, tá? Nas suas diferentes etapas, para prevenir o seu aparecimento ou a ocorrência. Melhorar a qualidade dos processos e produtos que são disponibilizados para os pacientes e aumentar a segurança tanto do doador como do paciente, certo? Esse ciclo do ciclo do sangue tem que se observar, fazer a vigilância todo desse ciclo para que a gente tenha uma segurança melhor no ato transfusional. Então, esse ciclo começa com a doação de sangue, que é onde o doador se candidata para realizar a doação, ele é atendido na recepção, depois ele é atendido pela pré-triagem, onde ele realiza verificação de pressão, de temperatura, da hemoglobina. Logo depois ele é encaminhado para triagem clínica, onde é realizado aquele questionário. Se o doador for aprovado, ele é encaminhado para a doação. E após essa coleta, essa bolsa de sangue é encaminhada para o processamento, que é lá onde vai ser dividido em todos os hemocomponentes. E logo depois, após sair o resultado dos exames, das sorologias, esses hemocomponentes são encaminhados para a distribuição e, posteriormente, é encaminhado para a transfusão. Então, a gente tem que fazer a vigilância de todas essas etapas para a gente garantir uma transfusão segura para o paciente. E mesmo assim, pode ocorrer outras situações que a gente precisa fazer retrovigilância desse paciente, que é o que eu vou estar abordando mais na frente. A gente pode dividir a hemovigilância em hemovigilância do doador e hemovigilância do paciente, certo? Na hemovigilância do doador, a gente tem que estar observando as reações adversas à doação, que ela é uma resposta não intencional do doador associada à coleta de uma bolsa de sangue ou de um hemocomponente isolado, como uma coleta por aférese, ou até mesmo de células progenitoras hematopoéticas, que é a coleta de medula. A gente pode estar classificando essas reações adversas quanto ao tempo, quando ela é imediata, quando o doador apresenta alguma reação, ela é imediata quando ocorre dentro ainda do Hemossi, tá? Antes do doador deixar o serviço. Por isso que é importante a gente solicitar que ele permaneça pelo menos 15 a 20 minutos dentro do Hemossi. E ela é tardia quando ocorre após o doador deixar o Hemossi, deixar o serviço de hemoterapia. Vamos supor, o doador terminou sua doação, e aí foi para a parada do ônibus, para pegar o ônibus para ir embora, e apresentou algum sinal ou sintoma lá naquele momento. Então, essa reação é considerada como tardia. Ainda na hemovigilância do doador, a gente pode classificar essas reações quanto à gravidade, tá? Ela pode ser leve, moderada, grave ou até mesmo um óbito associado à doação. A leve, o doador pode apresentar algum sintoma local, sem dor ou com dor até durante 2 semanas, ou uma reação vasovagal, que ele pode apresentar sintomas mais leves, como uma náusea, como uma tontura, uma palidez. E ela é moderada quando o doador apresenta sintomas, dor no local da doação, ou uma reação sistêmica mais, pode-se dizer, mais grave, como uma perda da consciência, uma tetania, e ela é grave quando o doador apresenta sinais e sintomas que necessitam de hospitalização, certo? Aí ela se classifica como grave. E o óbito é quando esse óbito realmente foi relacionado a essa reação adversa, que eu acredito que nós não temos nenhum caso de óbito, certo? E ela também pode ser classificada quanto à correlação com a doação.
Essa reação adversa ela pode ser confirmada, provável, possível, improvável, descartada ou inconclusiva, assim como a gente também classifica as reações transfusionais. Ainda na hemovigilância do doador, a gente tem algumas reações adversas que são mais específicas do tipo de coleta, tá? Eu separei aqui algumas. Pela doação de sangue total, o doador pode apresentar um hematoma, uma punção arterial, um braço doloroso, uma reação vasovagal, como um outro tipo de reação. Na doação por aférese, o doador pode apresentar uma toxicidade pelo citrato, uma alergia sistêmica ou até mesmo uma embolia gasosa. Na doação de células progenitoras hematopoéticas, o doador pode apresentar uma reação sistêmica, uma infecção, uma trombose, uma embolia, um pneumotórax, tá? Então, cada doação também pode ter um tipo de reação adversa diferente. Bom, na parte da hemovigilância que trata de investigação retrospectiva relacionada à rastreabilidade das bolsas de doações anteriores de um doador que apresentou viragem de um marcador ou soroconversão, que é aquela parte de retrovigilância que eu abordei no início da aula, que faz parte do ciclo do sangue. O que seria a retrovigilância do doador? Pronto, o doador, ele é um doador de repetição, ou até mesmo um doador esporádico, doa uma vez no ano. Ele vem, faz as suas doações e sempre apresenta resultados sorológicos negativos, mas ele aparece uma outra vez para doar e apresenta um exame positivo. E isso é a viragem laboratorial, soroconversão, de doadores de repetição esporádico, como tem aqui no fluxograma. Ele apresenta um teste positivo ou inconclusivo em ambos os exames, tá? Se ainda tiver alguma bolsa em estoque, a gente vai solicitar dessas doações negativas anteriores, a gente solicita o descarte dessa bolsa, porque há uma possibilidade do doador estar num período de janela imunológica, nessa doação negativa anterior, e por segurança transfusional, a gente solicita o descarte dessa bolsa. Se não tiver bolsa nenhuma em estoque, foi tudo transfundido, já não tem mais o que fazer, a gente encerra essa primeira investigação aí. Na retestagem da amostra, porque a primeira amostra que o doador coleta na triagem, é refeito um teste no dia seguinte, certo? Aí na retestagem da amostra da doação, com o resultado inicial confirmado, se ele for reagente, a gente inicia a retrovigilância desse doador, certo? A retrovigilância eu vou abordar no fluxograma 5. A gente tem que coletar o doador para convocar o doador para a coleta de segunda amostra, e se esse resultado confirmatório da triagem não for reagente, a gente apenas convoca o doador para a segunda amostra e aguarda ele comparecer para iniciar a rastreabilidade. Esse fluxo de convocação do doador para a coleta de segunda amostra, ele acontece quando o doador não comparece ao serviço, né? Quando ele apresenta uma sorologia positiva, ele é um caso suspeito da doença ou desse marcador que positivou ou apresentou um resultado inconclusivo do teste inicial, e a nossa legislação define a obrigatoriedade da notificação desses casos, confirmados ou suspeitos. Então, se o doador não comparece para essa coleta de segunda amostra, a gente notifica ele para a vigilância epidemiológica do estado e do município e para a vigilância sanitária. Aqui é o fluxograma 5, que é como a gente faz a rastreabilidade desse doador, que naquele primeiro momento a gente apenas busca se tem alguma bolsa em estoque de doação negativa anterior para solicitar o descarte, e após a confirmação desse doador, após ele apresentar o segundo exame, que é a segunda coleta, resultado positivo ou indeterminado, a gente segue com a rastreabilidade desse doador, que é para convocar os pacientes que foram transfundidos com as doações negativas anterior a essa positiva, certo? Então, na hemovigilância dos hemocomponentes doado, a retestagem da amostra da doação inicial para confirmar o resultado. Se o resultado reagente, aí o doador apresentar um HIV ou um HCV, ou um HBsAg ou HTLV positivo, a gente faz a rastreabilidade de toda a doação negativa anterior, e o que tiver 6 meses para trás desta, a gente rastreia também.
Se tiver alguma bolsa transfundida, a gente localiza o paciente, convoca esse paciente para consulta aqui no Hemoce, e ele realiza os testes relacionados a essa sorologia que positivou, do doador. Então, a gente faz os exames, acolhe e informa que em média 7 a 15 dias ele pode retornar para receber os resultados. Normalmente, os nossos pacientes, graças a Deus, normalmente não. Até agora, todos os nossos pacientes que foram atendidos, que não são muitos que comparecem, eles apresentaram resultados negativos. Então, a gente nunca teve uma soroconversão de paciente. Quando o marcador é o anti-HBC, a investigação ela é diferente. A gente conta a doação negativa com 1 ano da positiva. Então, se ele tiver tido uma doação negativa anterior com um período de 1 ano dessa que positivou, a gente vai em busca dos pacientes, certo? Para fazer a mesma consulta. Se não teve nenhuma bolsa transfundida nessa rastreabilidade, a gente verificou, nenhuma bolsa foi transfundida da doação negativa anterior desse doador, ou tiver alguma coisa em estoque, a gente solicita apenas o descarte dos hemocomponentes, encerra a investigação, também se o plasma foi desprezado, se o plasma foi encaminhado à indústria, a gente tem que entrar em contato com a indústria. A gente faz uma notificação para a indústria para solicitar o descarte desse plasma, para que ele não seja utilizado para produzir os hemoderivados. A gente também tem a retrovigilância do receptor. É quando esse indivíduo ele é diagnosticado, não em função da descoberta de um doador, diferente da rastreabilidade do doador, de repetição, e sim em função de um exame solicitado por quaisquer motivo. Ele está internado no hospital, está fazendo um acompanhamento, e aí o médico solicita exames sorológicos desse paciente, aí ele apresenta uma positividade para hepatite C. Então, o médico vai comunicar o Hemoce e a gente tem que fazer a rastreabilidade de todos os hemocomponentes que esse paciente recebeu. A gente entra em contato com o doador, os doadores das bolsas que esse paciente recebeu, se foi uma, se foi duas, a gente convoca o doador desses hemocomponentes, realiza teste desses doadores para a gente poder descartar a possibilidade dele ter sido infectado pelo sangue, pela transfusão. Então, é basicamente o que tem nesse fluxograma 9. É a investigação desse paciente que foi transfundido e apresentou uma sorologia positiva. E a soroconversão de um paciente é considerada uma reação transfusional tardia. Se esse paciente a gente realmente confirmar que ele realmente se contaminou pela transfusão, aí a gente tem que notificar esse paciente como uma reação transfusional tardia, certo? A convocação desses doadores, né, como eu já falei, com relação a essa soroconversão de paciente, o fluxo e as intercorrências relativas à localização, convocação, comparecimento ou não do doador, a pesquisa do destino dos demais hemocomponentes doados, a convocação dos possíveis receptores e a articulação com a indústria de hemoderivados são os mesmos já previstos na detecção de soroconversão do doador de repetição. Como a gente realiza as notificações desses casos, né? Quem são os entes envolvidos nessas notificações? O serviço de hemoterapia, que é o Hemoce, ele tem que sempre informar a vigilância sanitária quando a gente inicia um processo de retrovigilância, seja do doador, seja do receptor, com as informações mínimas necessárias. Então, a gente tem formulários específicos para essa notificação, onde a gente coloca todas as informações necessárias. O serviço que detectou a positividade faz uma investigação conjunta com a vigilância epidemiológica, então o hospital que detectou, o médico assistente que detectou a positividade desse paciente, ele tem que fazer uma investigação junto à vigilância para tentar definir a existência de outras possíveis fontes de contaminação. Então, pode ser que o paciente tenha se contaminado de outra forma, não foi da transfusão, então a gente tem que descartar essa possibilidade também. O serviço de saúde ou o serviço de hemoterapia notifica o caso no sistema informatizado da vigilância sanitária, que é o Notivisa, quando finalizado o processo de investigação dessas possíveis fontes, foi descartada a possibilidade dessas possíveis fontes, e se a contaminação tiver algum grau de correlação com a transfusão.
Aí a gente vai notificar no Notivis essa reação transfusional, né, que foi uma soroconversão de paciente. Se a retrovigilância identificar todos os doadores e concluir que, pela impossibilidade de transmissão pela transfusão, o caso é encerrado e a notificação no respectivo sistema não é realizada. Então, se a gente provou realmente que o paciente não se contaminou por essa transfusão, a gente não realiza a notificação no Notivisa e encerra a investigação ali, certo? Ou ela pode ser retificada para descartada caso já tenha sido notificado durante a investigação. O EMOSSE menciona no seu relatório final de retrovigilância o caso descartado, se tiver sido notificado, quando a transmissão sanguínea não foi a causa, certo? No caso, a hemovigilância faz essa informação. E aqui, reação transfusional, que eu acredito que vocês já tiveram aula sobre as reações com a doutora Lília, que ela também faz parte da hemovigilância do receptor, além da rastreabilidade, além da soroconversão, que a gente rastreia a possibilidade, a gente também tem as reações transfusionais, tá? Que é um efeito ou uma resposta indesejável, quando observado em uma pessoa associado temporalmente com a administração de um sangue, um hemocomponente. Pode ser o resultado de um incidente do ciclo do sangue, naquelas fases, houve algum descuido, algum erro durante a pré-triagem, a triagem clínica, ou até mesmo durante a separação dos hemocomponentes, pode ter havido alguma contaminação, e isso pode causar uma reação transfusional no paciente, certo? Em algum incidente dessa etapa do ciclo do sangue. Ou da interação entre o receptor e o hemocomponente, ou um produto biologicamente ativo. O paciente pode não ter algum anticorpo do doador contra o do paciente, que ele vai desenvolver uma reação também no paciente. Pode não ser só pelas etapas do ciclo do sangue que ele vem apresentar uma reação. Como a gente pode classificar as reações transfusionais, né? Como imediata e como tardia. A imediata é uma ocorrência durante a transfusão ou até 24 horas após o seu início, e a tardia é uma reação quando ela ocorre após as 24 horas da transfusão, certo? Um exemplo, não vou abordar reação por reação, porque vocês já tiveram aula de reação imediata e tardia com a doutora Lília. Um exemplo de reação imediata, só para relembrar, uma reação febril não hemolítica, uma sobrecarga circulatória, uma reação hemolítica aguda, certo? Tudo é exemplo de reação imediata. Uma reação transfusional tardia, a gente tem como exemplo uma aloimunização, uma hemociderose, que são exemplos de reações que são tardias. A reação transfusional, ela pode ser classificada como leve, moderada, grave e óbito. Na leve, a gente tem a ausência do risco de vida do paciente, pode ser requerida intervenção médica, mas a falta dessa não resulta em danos permanentes a esse paciente. Na moderada, pode acontecer uma morbidade a longo prazo do paciente, em consequência da reação transfusional, a necessidade de hospitalização, ou se o paciente está hospitalizado, o prolongamento, a deficiência ou incapacidade persistente desse paciente, uma necessidade de uma intervenção médica ou cirúrgica para evitar danos, se enquadra no grau 2 como moderado. A grave é quando ocorre uma ameaça imediata à vida desse paciente em consequência dessa reação, mas não ocorre óbito atribuído. E o óbito é quando realmente foi atribuído a essa transfusão. Como que a gente pode intervir na presença de uma suspeita de uma reação transfusional? Tipo, a equipe de enfermagem, o banco de sangue pode estar orientando como a equipe de enfermagem. Deve ser interrompida essa transfusão imediatamente. Manter o acesso venoso do paciente com um soro. A conferência e identificação do paciente com hemocomponente é de extrema importância. Verificar os sinais vitais e avaliar a suspeita dessa reação. O ideal, a nossa portaria, ela traz que devemos verificar os sinais vitais antes e após a transfusão, mas se tiver como verificar, o ideal seja verificado antes, durante e depois.
comunicar ao médico, comunicar ao médico essa reação, para ele ver a classificação dessa reação e adotar uma conduta adequada. Nunca reinstalar o hemocomponente, tá? Nunca pode ser reinstalado o mesmo hemocomponente da reação. Notificar o hemócio, dependendo do tipo de reação. Tem 3 tipos de reações transfusionais que a gente precisa estar ciente para tomar algumas condutas aqui dentro do hemócio, que é a soroconversão de paciente, porque a possível soroconversão de paciente, que é a que a gente vai chamar os doadores, para descartar a possibilidade da contaminação pela transfusão, a contaminação bacteriana, porque a gente vai ter que segregar os hemocomponentes da mesma doação e realizar o microbiológico dessa bolsa, para ver se a contaminação do paciente não foi pela bolsa. E também quando o paciente apresenta um trale, tá? Aí a gente precisa entrar em contato com os doadores com o doador dessa bolsa que o paciente recebeu e apresentou uma suspeita de trale. E aí a gente vai entrar em contato com o doador para ele realizar exames e essas reações a gente precisa tomar essas condutas aqui dentro do hemócio. Então o hemócio precisa ser notificado também. Mesmo que o hospital tenha cadastro no Notivisa e conclua a investigação lá mesmo, juntamente com a agência, e realizar a notificação no Notivisa, que é o sistema da vigilância sanitária. Mas essas outras 3 reações a gente tem que ficar ciente para tomar essas condutas. Manter o equipo e a bolsa intactos e encaminhar o hemócio com a amostra do paciente, né, que a gente tem que ter a amostra pré-transfusional e a amostra pós-transfusional para a gente investigar essa reação. Se o paciente teve uma reação alérgica leve, não precisa de amostra para a gente fazer testes, tá? Mas na dúvida, não, eu não tenho certeza se essa reação alérgica realmente foi leve. Pode ter sido uma anafilática mais grave, aí você, na dúvida, coleta, tá? Mas se não tiver dúvida, não precisa. Registrar todas as informações e ações no prontuário do paciente, para a equipe de enfermagem que está acompanhando, ou o médico, e notificar a reação no site do hemócio para as unidades que não possuem cadastro no Notivisa. Quem realiza essa notificação é a hemovigilância aqui do hemócio, ou então preencher o formulário próprio do hospital. Se o hospital já tem um formulário de reação transfusional próprio, a equipe de enfermagem vai preencher esse formulário e vai encaminhar para a unidade responsável pela notificação, porque o Notivisa, ele pode ter como notificador o enfermeiro do banco de sangue, um enfermeiro qualquer da assistência, um enfermeiro da gerência de risco, ou um enfermeiro da comissão de controle de infecção hospitalar. Então, qualquer um desses profissionais pode ser cadastrado e estar realizando essa notificação. Normalmente, é o enfermeiro da gerência de risco que notifica, ou o enfermeiro do banco de sangue. Então, pode ser utilizado os formulários do site do hemócio, como pode ser utilizado o formulário próprio do hospital, não tem problema, contanto que essa notificação seja realizada. Bom, gente, eu termino por aqui, tá? A aula foi construída em cima do marco conceitual, como diz o título da aula, e também algumas informações da nossa portaria de consolidação do SUS. Eu deixo para vocês essa frase do Educa Sangue, que a segurança transfusional ela é uma responsabilidade de todos os envolvidos no cuidado, não é responsabilidade apenas do médico que está prescrevendo esse hemocomponente, não é responsabilidade apenas do banco de sangue, nem apenas da enfermeira que está ali para transfundir esse componente, certo? É responsabilidade de toda a equipe, de todos os envolvidos no cuidado desse paciente. E eu agradeço a presença e a participação de algumas pessoas. E eu deixo meus contatos, tá? O número do setor de hemovigilância, caso alguém queira tirar alguma dúvida, é o 3101-2289. Esse mesmo número também é o WhatsApp, tá? Se quiser mandar alguma mensagem. E deixo o e-mail do setor, que é hemovigilância@hemócio, e o meu e-mail institucional, que é juliana.bezerra@hemos.ce.gov.br. Aqui ficou faltando um Vzinho no gov. E eu agradeço e eu fico por aqui com a minha apresentação. Juliana, bom dia, tudo bom?
Gostaria de agradecer a excelente apresentação da doutora Juliana. Está me ouvindo, Juliana? Da enfermeira Juliana. Estou te ouvindo muito baixo, doutor Frank. Deixa eu tentar aumentar aqui meu microfone. E agora, melhorou? Melhorou um pouco. Eu queria agradecer a excelente apresentação da enfermeira Juliana, coordenadora da Hemovigilância do Hemos Fortaleza. Gostaria de abrir para perguntas, comentários, quem desejar comentar alguma coisa, por favor, é só abrir o microfone e falar, né? Pode comentar também pelo chat, que a gente lê a pergunta. E eu queria, enquanto as pessoas, né, organizam suas questões, pedir para tu comentar, Juliana, a importância de verificar o SBS, né, para liberar os hemocomponentes, né? Tu falaste sobre as reações do doador, né? O doador, quando tem uma soroconversão, que a gente sabe no hemócio, coloca no SBS. Então, qual a importância de verificar o SBS na liberação dos hemocomponentes? Isso, sempre que for fazer a liberação de hemocomponente para transfusão, quando o doador ele apresenta essa soroconversão, a doação negativa anterior pode ter ainda hemocomponentes em estoque, quando você vai fazer a liberação no sistema, ele já dá um alerta de que aquele hemocomponente não pode ser dado saída por uma provável soroconversão de doador. Então, a importância da gente sempre dar a saída do hemocomponente no sistema, para a gente ver se esse hemocomponente não está barrado por algum motivo, é de grande importância. Então, a gente não correr o risco de liberar hemocomponente para depois da saída no sistema. Se esse doador estiver num período de soroconversão, esse hemocomponente vai ser transfundido de maneira indevida. Então, aí, se a gente não der a saída no sistema, não tem como saber. E as notificações das reações transfusionais, de extrema importância registrar no SBS, tá? A gente precisa que toda reação que é notificada no hospital, que não passa pela hemovigilância, seja inserida, assim como as que a gente notifica, que também a gente também insere no SBS, tem que ser inseridas no SBS, porque a gente precisa ter um controle da estatística de reações transfusionais que estão acontecendo aqui em Fortaleza, certo? Nas regionais, eles também têm esse controle, eles fazem essa estatística de reações transfusionais, certo? Então, todo hospital que tem agência transfusional, onde ocorre uma reação que é notificada no hospital, essa reação tem que ir para o SBS. Se tiver alguma enfermeira aqui que não tenha conhecimento ou não saiba inserir a reação transfusional no SBS, que seja de agência, pode entrar em contato com a gente, que a gente explica como que faz. Mas nenhuma reação pode passar sem ser inserida no SBS, que esses dados são importantes para a gente como hemorragia. E eu tinha outra informação também para passar, que é importante sobre as reações transfusionais, que a gente faz a estatística dessas reações, e a nossa média de reação, segundo o último boletim de hemovigilância, é de 5 reações transfusionais para cada 1.000 transfusões. Então, a gente faz essa estatística para ver se a gente está atingindo a média de notificação, para a gente não ter uma subnotificação no estado. Então, por isso que é importante sempre estar colocando a reação no SBS, para a gente poder estar fazendo a nossa estatística. Juliana, uma dúvida. Quando a gente vai notificar no sistema da Anvisa, né, da hemovigilância, no sistema mesmo, essa notificação, ela já é da reação estudada, como confirmada, possível, né, provável, ou é só a notificação da suspeita de reação? Lembrar que a gente acompanha os indicadores com as agências institucionais. Nesse indicador, a gente pede para dizer só a suspeita de reação. Então, no Notivisa, quando você notifica, a gente começa notificando já a suspeita de reação para depois seguir a investigação, ou só pode notificar no Notivisa quando já tiver o estudo dessa reação? O ideal é que ela seja inserida no Notivisa após a conclusão, né? Se ela for concluída como confirmada, notifica como confirmada. Se ela foi concluída como improvável, notifica como improvável. Mas o ideal é que ela seja notificada após a investigação, certo? A gente não tem que ficar fazendo retificação no sistema. E o sistema não permite que você notifique e termine a conclusão depois, não?
Não, a gente permite. Não, ele permite que você notifique, você conclui a notificação ali. Se tiver que fazer alguma alteração, tem que retificar essa notificação. Não pode ficar. Ela pode até ficar em aberto e você concluir depois, mas o ideal é que você investigue, conclua a investigação, se foi como possível, provável, confirmada, e se aparecer alguma informação posterior a essa investigação, aí você pode entrar no sistema e retificar essa notificação. Um dos grandes desafios, né, quem trabalha com hemoterapia, das agentes transfusionais, é justamente aproximar a assistência, né, quem está indicando a transfusão, quem está infundindo o hemocomponente, com o serviço produtor, com o serviço, com os hemocentros, com as agentes transfusionais mesmo. Não é fácil essa interação, e essa interação ela não é tão próxima quanto gostaríamos de ser. Uma das grandes dificuldades é justamente a gente saber daqueles pacientes que fizeram a soroconversão, e essa soroconversão ela pode ter sido depois de uma transfusão sanguínea, não necessariamente devido a essa transfusão sanguínea, mas ela pode ser implicada nessa soroconversão. Aí eu queria te perguntar assim, qual é assim, o número que a gente tem tido de notificação comunicação de possível, né? De possível soroconversão. Dos pacientes, de quais locais. Pelo menos eu não assim, eu sejam raras essas notificações. Aí como é que são raras essas notificações. Assim, a gente pode dizer que, graças a Deus, né, a gente não tem muita suspeita de soroconversão de paciente. Ano passado, a gente teve uma notificação, certo? Esse ano, a gente ainda não teve nenhuma notificação de suspeita de soroconversão. E a gente consegue concluir essa investigação bem direitinho. Queria saber se alguém mais tem algum comentário para fazer. Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma nada no chat. Juliana, você gostaria de fazer suas considerações finais sobre a sua aula? Para nos despedirmos, pois diga lá. Pronto. O pedido ainda é o mesmo, né, de sempre estar atento à notificação dessas reações no SBS também, porque essas informações são importantes, né? E sempre que precisar, pode ligar, para tirar dúvida aqui com a gente na Hemovigilância, a gente está sempre à disposição. Se tiver algum hospital com dificuldade com notivisa, que seja a enfermeira que faça a notificação, pode também entrar em contato com a gente, que eu faça as orientações, eu posso acompanhar, posso fazer uma videochamada para a gente poder estar fazendo realmente essas notificações da maneira correta, tá? E que toda suspeita de reação transfusional, gente, é importante notificar. O paciente já apresentou febre durante a transfusão, mas ele já vinha apresentando febre antes, mas não pode deixar de notificar, porque a gente não pode descartar a possibilidade de uma reação transfusional, independente dos sintomas que ele já vinha apresentando antes. Então, tudo tem que ser investigado. Notificar uma reação transfusional não quer dizer que o seu trabalho não foi correto. As reações, elas são esperadas, entendeu? Então, a gente tem toda suspeita, qualquer tipo de sinal e sintoma tem que estar notificando, certo? E eu agradeço a participação das pessoas que assistiram aqui à aula. E, mais uma vez, eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Nós que agradecemos a sua apresentação, né, Juliana. A gente tem a Juliana como coordenadora, né, da hemovigilância, do Hemossi, né, e é uma tarefa bastante importante, porque ela interage com todos os hospitais, né, então é primorosa na segurança do profissional, na investigação e no incentivo à comunicação das reações dos pacientes, né. E a gente viu também nessa aula que a hemovigilância ela parte desde o início do processo de transfusão, que é a doação de sangue, né, não só a transfusão. Então, ela também age nessa parte do processo, que já desde a doação do sangue. Então, gostaríamos de agradecer a todos, agradecer a excelente aula da enfermeira Juliana, né, e convidá-los para, na próxima aula, nós estarmos aqui nesse mesmo horário, falando sobre os indicadores das agências transfusionais que nós acompanhamos no Hemossi.
que vai ser comigo e com a nossa coordenadora, a nossa enfermeira Verônica. Então, um abraço a todos e até semana que vem. Obrigado, Juliana, novamente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.